Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Jamerson Silva e estou aqui para fazer a nosso bate-papo sobre redes sociais pelo projeto SAC, beleza? Serviço de Atendimento à Cultura, beleza? Então, eu sou comunicador social, sou formado em Publicidade e Propaganda pela Unijorge. Trabalho em Salvador há mais ou menos uns 10 anos, né, como músico e produtor. E também tenho uma experiência como educador e hoje atuo principalmente na área de marketing político, com produção também, né, de projetos, produção cultural e estou empreendendo num bar para música ao vivo. Essa é a minha trajetória até aqui, beleza? Vou apresentar formalmente o projeto SAC porque essa transmissão faz parte de uma das assessorias, mas são 6. Então tem gente que está acompanhando todas, tem gente que está acompanhando um ou outro e tem gente aqui que nem conhece o projeto, que ficou online porque curtiu a página. Então a gente aproveita para apresentar quem tiver interesse, principalmente se for de filarmônicas, para acompanhar todo o conteúdo, certo? O projeto SAC é o Serviço de Atendimento à Cultura, uma iniciativa de caráter estruturante que está disponibilizando através do blog homônimo no endereço www.sac.filarmonicasdabahia.com.br ferramentas e conteúdos para estimular o empreendedorismo, a promoção de carreiras, a comunicação estratégica e a captação de recursos entre os integrantes das filarmônicas baianas, beleza? Foi contemplado através do edital setorial de música de 2016 e administrado pelo coletivo Casa de Taipa. Conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural e Secretaria de Cultura, em parceria com a Federação das Bandas Filarmônicas da Bahia, da FEBAF, né? O serviço pretende alcançar todas as filarmônicas associadas à entidade, além das sociedades avulsas espalhadas por todo o Estado. O espaço, os conteúdos foram pensados, estruturados, todo o blog pensado prioritariamente para as filarmônicas, mas não impede que outras pessoas também o acessem e que também batam esse papo conosco aqui, nas assessorias que são ao vivo e também nos outros espaços, nas caixas de comentários e nas postagens que a gente vem fazendo no blog e nas redes sociais, ok? Eu vou apresentar também aqui o conteúdo programático dessa assessoria específica. Ela tem um caráter um pouco diferente das outras, né? Aqui a gente tenta facilitar mais a mão na massa, mas as coisas são um pouco mais práticas, né? Tem vários tutoriais, a gente não tem muito conteúdo teórico, a gente não está formando sociais mídias, a gente está formando a galera que já faz o seu trabalho, as suas filarmônicas e tem interesse de ampliar a sua comunicação com as redes sociais, beleza? Então aqui o conteúdo da gente prevê basicamente o seguinte: a nossa descrição da oficina é uma oficina prática sobre as principais redes sociais utilizadas para a divulgação de conteúdos relacionados à carreira artística. Na assessoria será disponibilizado conteúdos e tutoriais que facilitarão a criação e gestão de perfis nas redes sociais. O objetivo geral é proporcionar condições técnicas de utilização favorável das redes sociais na carreira artística dos participantes, e os específicos que a gente acha que são importantes é ampliar a interatividade entre as filarmônicas da Bahia e de outros estados, ampliar a interatividade das filarmônicas com sua audiência, público local e também o público de outras cidades e estados, e ampliar as possibilidades de divulgação das apresentações das demais ações e as demais ações dos grupos, certo? Então aqui a gente pensa que a nossa intenção é que se tenha uma utilização mais organizada das redes sociais e que a gente consiga tirar o máximo de retorno disso, beleza? Nesses tutoriais a gente vai saber como fazer as seguintes coisas, né? Como criar um perfil no Facebook, criar página, como criar evento, impulsionar as postagens monetizadamente, como fazer uma transmissão ao vivo, as dimensões das fotos, de capa, de perfil, das próprias postagens, as características técnicas mesmo que elas têm que ter para serem postadas. No Instagram, a mesma coisa, criar conta, impulsionar as postagens, fazer transmissões ao vivo, dimensionar as dimensões que são propostas
uma ferramenta específica, no Twitter, criar conta, a utilização das hashtags que a gente utiliza em todas as redes sociais, mas a gente colocou no Twitter porque foi a primeira rede social que começou a utilizar isso de maneira mais ampla. No WhatsApp também, criar o grupo, criar as listas de transmissão e atualizar aqueles status temporários, né, que agora também as outras redes sociais também adotaram, e a gente vai falar disso um pouquinho daqui a pouquinho, beleza? Dito isso, né, já dito o que a gente vai fazer aqui, a gente vai começar especificamente falando do que das redes sociais em si, né? As redes sociais, uma rede social é toda e qualquer ferramenta que proporcione a interação dos membros utilizando a internet. Existem redes sociais, várias redes sociais, e a sua função básica é facilitar a comunicação entre as pessoas no ambiente virtual. No entanto, pelo menos até um pouco de tempo atrás, as principais redes sociais, cada uma era dotada de uma característica muito específica, né? Isso meio que mudou, e assim, do ano passado para cá, praticamente todas elas têm quase todas as mesmas ferramentas, né? Eu creio que isso meio que aconteceu por uma questão mesmo de predatória mesmo econômica, né? O Zuckerberg comprou algumas das principais redes sociais, ele comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, e como não conseguiu comprar o Snapchat, ele criou funções iguais para todas as redes e acabou meio que matando o Snapchat no espaço aí de um ano para cá, menos de um ano, eu acho, 6 meses para cá, quase ninguém mais usa o Snapchat, ficou uma rede meio pro canto, ele não conseguiu comprar, e fazendo funções similares nas suas outras redes, ele conseguiu meio que fazer com que as pessoas abandonassem elas, né? A gente vai falar disso também daqui a pouco, sobre isso, e a gente pode classificar as redes sociais basicamente assim em 2 tipos. A gente tem as redes baseadas em timeline. As pessoas vão postando as suas histórias, os seus desabafos, as suas divulgações, e ela vai sendo registrada numa linha do tempo, né? Início, meio e fim, quem vai se formando, quem vai tendo filho, casando, vai postando lá, e as coisas vão ficando organizadas. E temos também as redes sociais que são utilizadas para comunicação restrita, né? Que são trocas de mensagem. O WhatsApp, o Telegram, o Message. As outras também tem, né? Os inbox, o Instagram tem, você pode falar inbox, mas essas são as mais utilizadas. A gente fala diretamente com as pessoas e não cria registros temporais públicos, né? A gente cria só os registros temporais que são particulares e serve mesmo para essa comunicação, né? Se a gente for observar, o WhatsApp, por exemplo, praticamente matou o telefone, a gente quase não faz ligações mais para ninguém, né? A gente usa o WhatsApp, manda um recado lá e toca a vida sem estar ligando mais para ninguém, né? Como eu estava falando um pouco antes das convergências das funcionalidades, o WhatsApp, o Facebook foi o primeiro que começou, foi a rede maior do Zuckerberg, né? Quando ele comprou o Instagram e não conseguiu comprar o Snapchat, ele, acho que há uns 6 meses atrás, ele criou essa funcionalidade de criar postagens temporais, que era a função básica apenas do Snapchat, né? Você criava conteúdos que duravam no máximo 24 horas e ampliou isso para o WhatsApp e ampliou isso para o WhatsApp e para o Facebook. Então, isso meio que fez com que todas as redes virassem uma única, tivessem as mesmas funções, mas ainda assim a gente consegue tirar proveito delas de maneiras individualizadas, né? E é assim, hoje a nossa proposta é fazer um apanhado geral das redes, da utilização das redes. Eu vou começar a falar um pouco do Facebook, certo? E depois, nas outras interações, né, que vão estar sendo marcadas a partir da semana que vem, a gente tem previsto mais ou menos 3 ou 4, a galera está dando um recado aqui que está rolando áudio e som legal, né? Bacana. E a gente vai esmiuçar as outras redes sociais, certo? Eu vou tentar interagir nas redes sociais com vocês aqui durante essa transmissão, mas o que eu não consegui responder por aqui agora, exatamente agora, deixa eu até deixar aberto aqui só um instante,
eu vou respondendo depois, porque essa aula vai ficar gravada, ela vai ficar registrada aqui, e vocês podem assistir a qualquer momento, nem todo mundo tem disponibilidade de estar aqui na terça-feira às 20 horas para assistir. Então essa é uma vantagem desse novo recurso do Facebook de transmissão ao vivo, que depois você tem a opção de gravar e manter lá. Quem tiver alguma dúvida, enfim, quiser tirar alguma dúvida comigo, é só sinalizar e eu já vou depois, tirar as dúvidas por aqui mesmo em box, ou pode chegar lá no blog também e perguntar lá, que a gente vai aos poucos respondendo um a um, beleza? Deixa eu dar só uma olhada rápida aqui nos comentários de vocês. Raulina aqui está dizendo que está travando. Raulina, eu tenho a impressão de que pode ser a conexão de vocês aí, né? Porque às vezes no interior a internet não é muito boa, infelizmente, ainda tem esse tipo de travamento, mas infelizmente às vezes não dá para rolar. Mas com calma depois, acho que você pode assistir, se não conseguir entender algum trecho, você volta depois lá e acho que rola tranquilo, beleza? Então vamos nessa. Falando de rede social, se eu tivesse, eu vou fazer uma piadinha, né, com algo que rodou muito na internet. Assim, se eu tivesse que dizer algo, né, não sei se vocês lembram que eu tinha um texto, filtro solar. Ele dizia assim, né? Filtro solar foi um texto que rodou na época que a gente não tinha muita rede social, rolava PowerPointzinhos no e-mail, que as pessoas, hoje no WhatsApp a galera coloca aqueles gifzinhos de bom dia, brilhando, aqueles negocinhos brilhando. Antigamente era Orkut e e-mail que a gente recebia, né? Então, se eu fosse fazer uma brincadeira aqui, né? O texto dizia, né? Senhoras e senhores da turma de 2003, filtro solar, nunca deixe de usar filtro solar. Se eu pudesse dar uma só dica sobre o futuro, seria essa: usem o filtro solar. Se eu for fazer uma brincadeira com a principal dica que eu teria para dar para a utilização de redes sociais, não seria filtro solar, seria bom senso. As redes sociais, elas têm um poder incrível de botar a pessoa lá em cima e destruí-la com a mesma potência, com a mesma velocidade. Ou ridicularizá-la. Virar um meme de internet é um medo que todo mundo tem de fazer uma besteira, alguém filmar um troço seu, estar aqui transmitindo ao vivo e poder fazer alguma bobagem, ficar registrado, é um medo que todo mundo tem. Então, o bom senso é a principal ferramenta que a pessoa tem que ter antes de logar no site. Respirar, pensar no que vai fazer, pensar no que vai escrever, principalmente. Não só coisas que podem ser engraçadas, mas assim, alguns comentários que podem depor muito mal contra a gente. E trazendo aqui para a lógica do que é proposto o projeto, que estamos aqui falando de redes sociais para pessoas que possivelmente vão estar gerindo perfis públicos de instituições que têm um caráter formal, sério na maioria das vezes, e que algumas das filarmônicas, por exemplo, estão atreladas a órgãos públicos como as prefeituras municipais. Então, ter esse cuidado, esse zelo, nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais pensar que o que é mais importante é ter bom senso. Recentemente, a gente pode falar de um caso bem bizarro, bem inescrupuloso, que rodou um pouco aí na internet. Não sei quantos de vocês acompanharam essa questão do depoimento de Lula em Curitiba e tal, e teve um trecho que ele disse que era a Marisa, a mulher dele falecida, né, que era responsável pela negociação e tal, e aí as lojas Marisa pegaram esse trecho e fizeram uma piada infame no Dia das Mães, que dizia, né, mais ou menos assim: se sua mãe ficar sem presente, não é culpa da Marisa. Isso é de um oportunismo bizarro, uma pessoa que já está falecida, um momento político delicado do país, e o cara que faz a gestão ou que faz a publicidade de uma loja que é uma loja que está no Brasil inteiro, que deveria ter pelo menos alguém ali para prestar atenção numa sandice dessa, permite passar
uma piada tão chula como essa, né, tão bizarra, em um dia tão importante como o Dia das Mães. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Tem piadas que podem parecer engraçadas, mas que podem ser muito bizarras. E as redes sociais, infelizmente, não é que elas ampliaram isso, não é que elas criaram isso, elas apenas deram espaço para as pessoas se manifestarem, né? Muita coisa ruim e muita coisa boa floresce das redes sociais, mas na nossa posição aqui de estar fazendo uma gestão de um perfil público, nas nossas próprias postagens, acho que a gente tem que ter um bom senso, mas aí cada um dá conta do seu, né? Mas nessa questão das redes sociais, pensadas no perfil institucional, o bom senso tem que ser o carro-chefe e tem que ser o determinante para essa interação, certo? Alguém comentou alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada se tem a ver. Tal, beleza. Tá rolando aqui. Luiz, a gente, pra mim está travando. Saque. Então, vamos nessa. Bom, o que mais acomete as pessoas que têm perfil, as pessoas não, né? As bandas, eu vou tratar como banda, mas a gente pode transferir sempre para filarmônicas, né? E vice-versa. Quando eu falar banda, entenda o perfil de um grupo musical, principalmente, que está lá criado para divulgar os seus trabalhos. Tem poucos seguidores. Quando tem poucos seguidores, quando tem poucas curtidas, é só os parentes chegam lá e curtem e compartilham. É hora da gente começar a reavaliar o que a gente não está fazendo direito para que a gente tenha um maior retorno dessa divulgação, né? Por melhor que seja seu grupo, isso vai acontecer com todo mundo que está começando. Ninguém vai chegar do nada e vai ter 15 mil curtidas, a não ser que algo muito surreal aconteça. Você só vai ter um boom orgânico. A gente vai saber depois o conceito de orgânico e de impulsionado, né, engajado, de impulsionado, engajamento depois, né? Mas assim, o orgânico é aquela curtida, aquele compartilhamento espontâneo, que não é pago, que a gente não incentiva, que a gente não paga para que as pessoas vejam com mais facilidade. Só para vocês entenderem mais ou menos o que é isso aí, esse é um assunto que a gente vai tratar na segunda parte do Facebook, mas eu vou adiantar alguma coisa para vocês entenderem o que eu estou falando. O Facebook, quando surgiu, ele não tinha nenhum modelo de monetizado. A gente não precisava pagar para postar, ele era totalmente gratuito. Em tese, ele ainda é. Só que o que ele acabou fazendo, acho que de uns 3 anos para cá, 4 anos, não lembro direito quando começou, mais fortemente, que ele foi diminuindo aos poucos, ele começou a diminuir o alcance das postagens. Digamos que, por exemplo, eu tenho uma página da minha banda e eu tinha 10 mil curtidas, 10 mil pessoas curtindo a minha página. Se eu fizesse a postagem hoje, todos os meus seguidores conseguiam ver na minha timeline, todos eles, os 10 mil, o que eu postei. Isso era maravilhoso, né? Porque a gente postava 10 mil pessoas vendo, bacana e tal. Gradativamente, o Facebook começou a diminuir isso, porque já tinha um planejamento deles de fazer a gente viciar na ferramenta para depois começar a cobrar da gente que as coisas, que o nosso alcance fosse equiparado às nossas curtidas. As empresas, antes ainda de ter essa diminuição, começaram a perceber que, pô, bacana, hein? Eu gasto uma grana pesada lá para anunciar no Jornal Nacional, mas eu posso gastar uma grana ou não gastar nada e colocar um conteúdo similar e todo mundo que me segue vai ver. Por exemplo, sei lá, um Banco do Brasil, digamos, eu não tenho noção, mas digamos que tenha 300 mil curtidas antes dessa mudança. A grana que ele gastava para colocar no horário mais nobre da TV, que era Jornal Nacional, ele podia gastar bem menos, claro, atingindo só 300 mil pessoas, mas de maneira direcionada. Botava um VTzinho lá no Facebook e todo mundo via do mesmo jeito. Então o Facebook começou a diminuir esse alcance relativamente e hoje é algo perto do alcance orgânico entre 5% e 10%. Da última vez que eu tinha lido sobre isso, chegava nesse número, entre 5% e 10%, e toda
aqueles 90% a 95% que a gente quer atingir, a gente só consegue se a gente monetizar. Então, assim, você coloca uma grana do seu cartão de crédito, do seu cartão de crédito, e você estabelece o perfil específico que você quer para aquela postagem, idade, região, região, né? Você define a geografia, né, do que você quer, quantos quilômetros de extensão, ou se tem uma cidade específica, e enfim, se você tem alguns dados, sexo e tal, você consegue, tratando de música, você escolhe até o ritmo que gosta, porque as pessoas dizem lá qual é o ritmo que gosta quando faz o perfil do Facebook, então ele consegue filtrar uma série de dados para quem é que você quer postar aquele negócio, só que você tem que pagar para isso, certo? Então o alcance orgânico, ele é aquele que é o gratuito. Por exemplo, vocês estão aqui, eu tenho agora online comigo 11 pessoas. Esse é o meu alcance orgânico aqui na minha postagem de vídeo, numa página que tem 400 e tantas curtidas, quase 500. Se eu colocasse uma grana aqui e impulsionasse, todo mundo seria notificado, ou pelo menos a grandíssima maioria seria notificado que eu estaria aqui ao vivo, e uma boa parte poderia estar aqui acompanhando nossa transmissão, certo? Então, quando a gente curte uma página porque a gente gostou, ou quando a gente compartilha, isso é um engajamento orgânico, né? A gente está fazendo isso de graça, sem ninguém ter pago para a gente ver aquele conteúdo. Então, a gente tem essa noção de que hoje eu só estou com 11 aqui porque a gente não colocou uma grana para fazer esse impulsionamento dessa transmissão. Mas como vai estar gravado, a galera pode vir aqui depois e assistir também de graça na faixa, certo? Algumas pessoas criam outras estratégias para não gastar tanto quando a sua divulgação é restrita, né? Assim, você não tem grana para estar divulgando tanto assim, toda semana, vai tocar toda semana, botar lá uma grana, mas eu ainda acho que impulsionar na rede social é mais barato e mais eficaz do que, por exemplo, sair colando um monte de cartaz na rua ou pagando carro de som. E aí eu digo, por exemplo, no meu contexto específico aqui do bar. Eu tenho um bar que ele foi posicionado, ele se posicionou no mercado numa região geográfica bem específica, no bairro de Cajazeiras. O meu público-alvo é um público também muito específico, que é a galera que geralmente... O meu bairro para quem não está em Salvador, Cajazeiras é um bairro bem afastado do centro. Existem várias piadinhas de que a gente está quase mais para Feira de Santana do que para Salvador, mas enfim. Mas assim, tem muita gente aqui que gosta de bares de qualidade, de música legal, um negócio mais organizado, digamos assim, que tem que sair daqui para ir curtir no centro da cidade. Então a ideia daqui do bar era que as pessoas que saem daqui para ir para longe, dirigindo, de táxi, gastando uma grana só de transporte, ficasse aqui. Só que se eu for divulgar isso da maneira que os outros bares aqui divulgam, que é com carro de som, com um cartazinho, eu não vou atingir meu público, porque o meu público normalmente não é a galera que está em casa durante a semana, durante o dia. São as pessoas que estão na faculdade, no trabalho durante o dia, e no retorno para casa talvez venham para cá. Então é mais eficaz para mim eu divulgar nas redes sociais dela, no Instagram, no WhatsApp, do que eu chegar aqui e botar um carro rodando aqui 4, 5 horas por dia que não vai estar tocando para as pessoas que precisam saber do meu bar. Então eu acho que hoje as redes sociais têm esse facilitador. Você gasta bem menos, às vezes você não está agredindo, fazendo poluição sonora com carro de som, você não está imprimindo material desnecessariamente, um big hand, um panfletinho que o pessoal vai embolar e jogar fora, você está mandando ali um negócio virtual, o cara não gostou, apaga, acabou e já foi. Vem quem está afim, quem não está afim não vem. Eu entendo que é a realidade da cidade do interior, e aí o caso específico das filarmônicas, eu creio que já não é o mesmo contexto que o meu, a gente tem que pensar caso a caso, então eu acho que rolar um carro de som para dizer que vai ter a apresentação da filarmônica numa cidade de 10 mil pessoas é a mídia social. Tudo bem, rede social também é legal, mas o carro de som vai ter o mesmo peso nesse caso concreto. Então, a gente tem que estar sempre ligado nisso, né? Fazer uma boa divulgação na internet é um dos grandes segredos para um grupo alcançar um grande número de fãs atualmente. É isso, né? É muita concorrência.
o mercado independente, que a gente chama que são as pessoas que não têm gravador, já tem uns 10 anos que esse conceito criou força, mais ou menos, de que não tem gravadora, que não tem um grande empresário por trás, são as pessoas que tocam seus próprios negócios, que a música é um negócio, né, que tocam sua própria vida. Tem que criar ferramentas e estratégias que façam com que você também apareça, não de igual a quem tem, por exemplo, uma verba de mídia de 200 mil reais para lançar um disco, só para divulgar, mas que você consiga também estar ali disputando quem está perto de você minimamente o espaço para conhecer o seu trabalho. Então, a rede social nesse contexto é a melhor ferramenta, ainda é a melhor ferramenta, acho que eu não conheço nenhuma que não seja, e tentar se diferenciar um dos outros, utilizando, claro, e sempre o bom senso, porque você tem N maneiras de se diferenciar. Você pode se ridicularizar, fazer uma música de baixo calão e vai ter uma grande audiência, mas o respeito, a audiência em si não quer dizer que isso vai ter um retorno positivo. Então, acho que eu não preciso nem falar isso em relação às filarmônicas, porque tem todo um contexto mais amarrado, mas assim, tem bandas que ficam desesperadas para poder aparecer e fazem qualquer coisa. E depois querem trocar o perfil da banda e a banda já morreu para todo mundo. Mas hoje, na época que o impulsionamento ainda não era algo tão forte, eu lembro que em 2011 teve uma banda que conseguiu se sobressair das demais, sendo uma banda independente e sem muito recurso, de maneira muito fantástica. Mas aí elas investiram na criação do conteúdo. A banda Mais Bonita da Cidade é o nome dela, né? Lançou um clipe chamado Oração. E em 10 dias, mais ou menos, eu lembro que eu fiquei acompanhando muito de perto isso, porque eu gostei muito da música. Tentei até gostar de muitas outras músicas da banda, mas acabei só gostando muito dessa mesmo. A banda conseguiu 3 milhões de visualizações em 10 dias. Isso é surreal hoje, para quem não paga, sacou? A não ser que você já seja um cara muito famoso, já esteja habituado a isso. A banda tinha uma quantidade bem pequena de seguidores, assim, bem razoável, assim, equivalente às outras bandas que também não eram tão grandes, e ela conseguiu um alcance fantástico de 3 milhões de seguidores em 10 dias. O negócio foi tão grande, tão forte, que vários programas humorísticos fizeram paródias, várias matérias de jornais, eles participaram, enfim. Eu lembro que, tipo assim, qual foi a grande coisa? Eles fizeram um clipe, chama de plano continuado, se eu não me engano, o termo específico é esse, né? Qual era a ideia? Fazer com que parecesse que não tinha um corte no vídeo. O vídeo começava num cômodo de uma casa grande, e à medida que ia mudando os cômodos, os músicos iam mudando, os instrumentos que estavam sendo captados também iam mudando, e a música acabava numa grande sala, com todo mundo lá junto, numa grande apoteose, um festão, todo mundo se abraçando, se beijando e comemorando. Esse negócio ganhou as redes sociais e a banda ficou famosa, rodou o Brasil todo, com uma música, com um conteúdo que, claro, eles tiveram um custo e tal, mas assim, eu acho que eles não tinham noção de que ganhariam a repercussão que ganharam de maneira orgânica, né? As pessoas compartilhavam porque gostavam mesmo, não porque estava sendo massificado na cabeça delas. Depois foi massificação, mas todo mundo abraçou aquela música ali, né? Às vezes acontece isso também, uma campanha ou outra para ajudar alguém que tem algum tipo de problema de saúde e tal, as pessoas se enganjam. Desculpa, agora recentemente, uma campanha que ganhou as redes sociais de maneira forte, também todo mundo está ajudando bastante, foi o Bahia ajudou um torcedor, João, que tem problema de saúde grave, precisa de, acho que não me engano, 3 milhões de reais para fazer o tratamento junto com a cirurgia, e aí criaram a campanha Ame João, e todo mundo tem doado grana para ele, assim, ele já conseguiu, acho que o dobro do que tinha conseguido anteriormente, antes do envolvimento. Então, tipo assim, algo que é orgânico, o clube abraçou a causa e o negócio cresceu, porque foi algo interessante, juntou com a história de que é torcedor, enfim. Então, se não se conseguir ter algo que diferencia assim, dificilmente, às vezes, a gente consegue se sobressair. Aí,
alguém pode me perguntar, pô, Jamerson, mas a banda filarmônica, que geralmente tem um formato um pouco mais engessado, que são as pessoas, tem pessoas que têm mais idade, às vezes não tem muita familiaridade com internet, às vezes não tem, enfim, né, não tem familiaridade com os equipamentos eletrônicos para produzir as coisas. Como é que esse negócio pode acontecer? Não sei exatamente. Aí realmente a gente tem que criar. Por exemplo, o que eu pensaria se eu tivesse uma filarmônica e tivesse lá um senhor que gostasse de contar histórias? Eu ia escutar os causos dele, selecionar com ele, fazer pequenos vídeos, por exemplo, com ele, contando esses causos, como era, sei lá, era muito difícil carregar uma tuba para tocar não sei aonde, tem algo engraçado, fazer pequenos vídeos e publicar isso. É uma maneira de... Porque, o que acontece? A gente não pode ter a ideia de que a rede social só serve para postar o dia do show. A gente não pode postar nem de mais e nem de menos. E as duas coisas afastam os seguidores. O cara que posta toda hora alguma coisa, enche o saco, o cara para de seguir ou neutraliza as postagens dele lá e não recebe mais as atualizações. Ou o cara que não posta nada, só posta no dia do show, também não é uma boa ideia. Você tem que criar uma postagem por dia é o ideal, você tem que criar conteúdos que sejam interessantes, que não necessariamente tem a ver com uma música nova, com não sei o que, mas um registro de ensaio, um depoimentozinho, alguém falando bem de vocês, uma foto engraçada no ensaio. Engraçada não é ridicularizando o coleguinha, né? O lance do bom senso sempre tem que imperar. E vou fortalecer essa ideia sempre, principalmente se tratando de filarmônicas que estão atreladas às vezes às prefeituras, a outros órgãos, enfim, que tem um pouco mais de rigidez no trato, e na própria formação, né, que tem algo de militar, de ordem unida e tal. Mas é isso, tem que ter um diferencial, tem que pensar nesse diferencial para se sobressair, certo? Eu vou começar a falar um pouco agora do Facebook, conforme combinado, falar do que é mais interessante da parte da utilização dele, apesar de, como eu falei lá no começo, tem muita coisa parecida, mas também tem muita coisa que é bem específica, né? O Facebook, para começar, é a rede social que tem mais gente utilizando, né? Não sei se o WhatsApp já passou dela, mas seguramente assim, das redes sociais que são de caráter público, que utilizam as timelines na divulgação, o Facebook é maior e também é mais completa, né? Lá você pode postar foto, você pode postar álbum completo, você pode postar clipe, você pode criar as páginas, você pode criar evento, você pode criar grupos, você pode criar grupos específicos de venda, você pode embedar outro conteúdo de outros sites. Embedar é como se fosse uma incorporação. Por exemplo, se você tem uma loja virtual dos discos que você grava, você pode colocar isso numa seção da sua página, você pode colocar uma infinidade de conteúdos no Facebook que as outras páginas, as outras redes não têm tanta liberdade, certo? Mas tudo vai passar principalmente pela criatividade e qualidade do conteúdo que você vai postar, né? A gente vai começar falando das páginas do grupo, e a principal dica que a gente tem para dar é que você capriche no visual da página. Capriche, faça bonitinho, uma imagem de perfil bacana, uma marca bem feita, sem estar em baixa resolução, bem recortadinha ou bem produzida. A galera de publicidade tem umas piadinhas internas, e uma das mais famosas, a galera da comunicação, é aquela que o cliente vem, acha caro que você dá orçamento, aí fala, meu sobrinho também sabe fazer. Ninguém pega o sobrinho para fazer uma cirurgia porque ele sabe mais ou menos instrumentalizar, né, as ferramentas da cirurgia. Ninguém vai lá, ninguém dá o carro para o sobrinho consertar porque ele conserta mais ou menos. Mas quando se trata de publicidade, as pessoas acabam tendo esse equívoco de fazer de qualquer jeito e acabam perdendo até o pouco investimento que fazem. Claro,
nem todo mundo vai ter condição de contratar um designer para fazer uma grande marca, mas mesmo que você faça algo simples, tenta fazer algo bem produzido pelo menos, mesmo que seja esse sobrinho que vai fazer a marca, mas faz com que ele estude um pouquinho, nem que seja no YouTube, como fazer aquilo ali, para dar um mínimo de qualidade, porque isso agrega valor, né? Quando você coloca uma foto ruim, uma logo mal feita, a pessoa entra na sua página, quando você disponibilizou o link, ela não vai dar muita atenção para você. Ela não vai achar aquilo interessante, ela vai achar que é feito de qualquer jeito, e que sua banda pode ser a melhor banda do mundo, pode estar muito ensaiada, pode estar com o melhor figurino. Se você não comunica isso na rede social que você está utilizando na sua divulgação, isso não vai ter valor, porque não vai ter retorno, né? Procure sempre manter um padrão na logo, nas fotos, nas imagens oficiais da internet. Tente fazer com que essas imagens de alguma maneira se conectem com o público, né, que você quer atingir. Para isso você tem que definir exatamente qual é o seu público-alvo e ter isso claro na cabeça de vocês. Sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de material, isso tem que estar bem fixado. Meu público é tal, então eu tenho que falar com ele da maneira que ele entende. Eu não posso querer falar com pessoas de 70 anos utilizando uma linguagem de adolescente de 15 anos, porque isso não vai combinar, obviamente. Então, qual é o meu público? Tá, meu público é X, então eu tenho que pensar na comunicação toda ela, tudo que for fazer, como eles vão captar essa minha interação com eles, né? Esse padrão pode ser feito de várias maneiras. Pode ser na forma como você escreve o seu texto, pode ser nas cores que você utiliza, pode ser com alguma imagem específica. Agora, ter esse padrão é muito importante para que as pessoas identifiquem você. Por exemplo, tem uma banda daqui de Salvador que eu gosto da banda, eu gosto muito do som, e gosto também muito da forma como eles se apresentam visualmente, a forma como o disco é apresentado, a forma como o flyer é pensado, um vídeo curto que eles fazem, um videoclipe, qualquer material da banda que você vê, ele vai estar facilmente identificável. Os traços utilizados, a linha estética, tudo, áudio, visual, impressão, as máscaras que eles distribuem nos shows, o que você olhar da banda, você vai ser, é Baiana System. Então eles conseguiram atingir um modelo, um padrão um padrão mesmo assim, padrão de padrão, sendo redundante, estético, que você reconhece a banda pela música, pelo audiovisual facilmente, onde quem conhece a banda onde vê, Baiana System. Não tem erro. Então isso é importantíssimo. Claro, às vezes a gente não consegue fazer isso de maneira tão profissional, tão qualificada por falta de recursos, né? Os caras estão muito bem organizados e tal, mas a gente pode fazer isso com coisas simples, um filtro das fotos, o tratamento das fotos. A gente pode fazer isso, como eu falei, num texto que a gente escreve, na forma de se comunicar. Uma outra coisa que a gente tem que fazer também é, por exemplo, as fotos de perfis nas múltiplas redes sociais. Se é a mesma foto, você está no Facebook, por algum motivo você está no Instagram, você vai ver a mesma foto do perfil, você, vou curtir, Filarmônica lá de tal lugar, eu gosto muito, eu vou curtir, porque eu me identifico com isso. Quando você está muito bagunçado, toda hora muda a foto de perfil, toda hora muda a foto de capa, que é legal mudar, mas assim, é mais interessante quando você muda por um motivo. Você acaba fazendo com que as pessoas se percam um pouco nisso, não entendam exatamente com quem elas estão falando ou lidando, né? Então assim, se vai mudar, muda por um propósito específico. Por exemplo, uma campanha, né? Estou lançando um disco novo, faço uma foto de perfil nova, uma foto de capa nova, utilizo as cores da capa do disco e já foi. Se for um show, um evento específico, aí eu mudo, mas no dia a dia mantenho um padrão para que as pessoas se identifiquem com o seu material, porque são muitas os concorrentes. Eu não gosto dessa palavra, porque acho que as pessoas não concordam, não deveriam concorrer. Acho que quando se associam,
principalmente na música, na arte, as coisas se somam, né? Se eu tenho 100 fãs meus aqui, a banda daqui do lado tem mais 100, e a gente faz um show junto, nós temos 200 pessoas ouvindo as mesmas bandas e gostando das duas bandas. Você não tem que... Não é igual a time, né? Eu só gosto do Bahia, só gosto do Vitória. Você pode gostar das duas bandas, você pode criar uma cena local e regional bastante fortalecida quando você se associa. Mas isso aí são outras estratégias que não me cabem, certo? Vamos ver aqui o que mais. Eu já falei do conteúdo, né? Dessa questão da quantidade de conteúdo, né? Não de mais, não de menos, mas sempre o conteúdo variado, conteúdo interessante. Você não precisa só postar coisas sobre sua banda, você pode postar coisas sobre música, você pode postar coisas sobre uma outra filarmônica, marca lá, pô, legal, show de tal filarmônica, pessoal, lá, vão estar por aqui, bacana. Não vai perder nada, você vai estar se associando. Então, tem o conteúdo variado, dicas que tenham a ver com o seu trabalho, né, que é da música. Por exemplo, vai abrir um curso de partitura no município vizinho, posta lá. Você vai postar, tanto você vai atingir as pessoas da sua própria filarmônica que vão conhecer, que tem um curso para aperfeiçoar o conhecimento, quanto as pessoas que também possam, de repente, estar interessadas em estudar teoria musical e pode estar indo lá no município vizinho aprender um pouco mais. Então, cative o público do seu trabalho, sabe? Essa é uma dica interessante, porque você cria uma empatia com o público, né? Sempre. Isso é sempre importante, certo? Por exemplo, uma coisa que as pessoas adoram muito, muito mesmo, é se sentirem personalizadas, tem um tratamento personalizado, sentirem que tem uma aproximação e que tem um contato direto com o artista. Eu não consigo visualizar um monte de fã gritando, fotografando, enlouquecidas, correndo atrás do cara que toca sax na filarmônica, mas eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu vejo as bandas fazerem muito ultimamente tira uma foto no final do show com todo mundo, faz uma selfie com todo mundo e posta no Facebook no dia seguinte agradecendo a presença de todos. A galera vai lá primeiro para se ver na foto, você já ganhou acesso só porque as pessoas vão lá ver a foto e vão se sentir muito lisonjeadas porque vocês agradeceram por presença. Isso é coisa básica, simples, uma foto. Ô fulano, tira uma foto aqui da gente aqui, posta amanhã. Você já vai aumentar a quantidade de pessoas que vão estar entrando lá no seu Facebook ou no seu Instagram para se verem, apenas isso. Aí vão compartilhar, estava lá no show da filarmônica, na pracinha e tal. Compartilho e você já ganhou um engajamento, daquela postagem na faixa, tranquilamente. Por exemplo, aqui ontem rolou um show daqui toda segunda e não foi tão cheio assim como normalmente é. E aí eu acho bacana que o cantor que toca nesse dia, ele toca para uma pessoa ou para 500 pessoas com a mesma energia. E no final, ele, só teve gente aqui, a galera fiel. Então é o seguinte, anota o nome de todo mundo que está aí. Semana que vem, ninguém vai pagar. Todo mundo que estava aqui hoje, anota o nome, ninguém vai pagar. A galera sai daqui alegríssima, tipo assim, não vou pagar, mas eu acho que eles se identificaram muito mais por conta justamente de, o cara abraço, eu vim pra cá, não estava tão cheio, curti o show, tocou legal. Semana que vem não vou pagar, já traz mais um, já traz mais dois. E fez com que as pessoas ficassem, né, com a astral lá em cima, se sentindo únicas. Então, semana que vem, vou chegar aqui, estou na lista de quem veio na semana passada e vou entrar de graça. Olha que legal. E vão cumprimentar o cantor, e vão cumprimentar a galera que estava, e já vai criar uma galera engajada, que já vai ter um sentimento bom, para além da diversão do show que teve, mas com aquela atmosfera que foi criada com uma simples frase, um negócio que ele vai perder uma grana da portaria, mas ele vai ganhar muito mais com isso, com as pessoas que vão estar. De repente ele fortaleceu uma galera para ser ainda mais fã dele do que já eram. Coisa simples. Então a gente tem que estar atento a essas coisas, sabe? A galera que está sempre... Quem são as pessoas que sempre acompanham nosso trabalho, fora nosso papai, nossa mamãe, nossas parentes, mas quem é a galera que sempre gosta do nosso trampo? Trata eles diferente, no sentido de dar mais atenção a eles um pouquinho, sabe?
sei lá, olha no Facebook lá, dá um parabéns ao cara no aniversário do cara, o cara vai se sentir, parabéns. Se tiver condição, dá uma entrada pro cara, um brinde, sei lá, mas cria esse laço, porque essas pessoas é que fazem com que, essas pessoas é que reverberam as coisas que vocês fazem para as outras, sabe? Outra coisa, nessa relação de proximidade com o público que a gente tem que sempre ter, sempre que houver comentários nos seus posts, curtam e respondam. Deem atenção. Daqui a pouco eu vou ter que entrar, estou vendo aqui um monte de comentários, daqui a pouco eu vou ter que ir lá curtir também e responder, mas façam isso, não por obrigação, mas por respeito. Pô, o cara entrou na rede, o cara tá vendo o seu show, entrou na rede social e te falou alguma coisa, te deu um elogio, você não dá uma resposta, é chato. Você não me agradece, ou o cara te dá uma dica, por exemplo, você tem que devolver isso pro cara, você tem que estar atento, isso é fundamental, certo? E esse relacionamento não deve ser só feito com seguidores não, com todo mundo, não é só quem está lá no dia não, qualquer pessoa que entrar em contato contigo, dá uma resposta, a resposta, como eu falei, infla o ego da pessoa, né, que tá tentando entrar em contato contigo e faz com que ela se sinta privilegiada, se sinta diferenciada. Isso é muito, muito importante. Como eu falei, marque as outras bandas nas suas publicações, vai ter um show, tem gente que tem mania de fazer o seguinte, vai ter um grande festival, tem 10 bandas para tocar, aí o cara pega e faz um flyer só para ele do show dele. Não faz isso. Usa a divulgação que é para todo mundo, uma divulgação única que todo mundo vai tocar, porque você fortalece. Às vezes você divulga esse material que está todo mundo no flyer para uma galera que às vezes nem gosta do seu trabalho, mas como gosta do outro, ou que não conhece o seu trabalho, mas como gosta do outro, vai para o seu show, te conhece e gosta de você também. Então, como eu falei, não tem por que ficar concorrendo, você não vai anular o cara vai tocar no festival, o cara vai estar tocando do teu lado, antes ou depois de você, não sei, mas divulga o máximo possível com todo mundo. Quando você faz uma grade, você fortalece, você amplia o seu público-alvo. Então, na divulgação também, marca todo mundo lá. Vou fazer, por exemplo, sei lá, grande para mim, da minha visão de filarmônica, acho que o grande momento da filarmônica é desfile 2 de julho, festa da cidade, ou uma comemoração de uma data importante. Então, vai ter aqui 2 de julho. Aí eu coloco só minha filarmônica, não, eu coloco todo mundo, eu coloco todo mundo da região, eu coloco todo mundo que eu tenho contato, todo mundo que eu sei que vai estar lá. E você vai fortalecer, porque isso vai ser ampliado, o seu público é somado com o público dos outros, e no final das contas você vai estar com um galerão lá, junto contigo, certo? Outra ideia interessante é criar um perfil de grupo, né? Não só ter a página, ter um perfil de grupo também é bem bacana, porque com o perfil de grupo você consegue também ter um relacionamento um pouco, um perfil do grupo no Facebook como se fosse um perfil de pessoa, só para deixar claro, né? Você tem a página, que é o perfil institucional, as pessoas curtem e seguem, mas você pode também ter um perfil do grupo que seria um pouco mais restrito, são no máximo 5.000 amigos, que você pode ter, mas você, quando for adicionar essa galera, você pode fazer um filtro interessante, que é o seguinte: na sua página pessoal você tem todos os tipos de relações que que a gente pode imaginar, né? Você tem as pessoas do trabalho, os amigos de infância, você tem os amigos da banda, você tem os relacionamentos antigos, relacionamentos novos, tem uma gama de pessoas, tem parentes, tem uma gama de pessoas que em si não interagem, não combinam entre os públicos. E quando você vai fazer uma divulgação, você acaba fazendo essa divulgação para todo mundo no seu perfil pessoal. E quando você cria o perfil da orquestra, você pode filtrar, quando você pode adicionar essas pessoas, quem de fato é interessante está ali. E quando você for criar um evento, por exemplo, você não vai ficar criando um evento marcando sua avó, sua mãe que está na sua casa, ou sua companheira, seu companheiro que já está em sua casa, que já está cansado de saber que você vai tocar no sábado à noite. Você não precisa mandar para todo mundo, você vai mandar para o seu público específico. Isso também a gente vai falar sobre isso nas outras redes sociais também, quando criar lista de transmissão, grupo e tudo mais. Mas criar o perfil pessoal
dá essa possibilidade interessantíssima de fazer esse filtro, certo? Então, esse é basicamente, assim, você também pode criar os eventos, como eu falei, né, específico para as pessoas. Por exemplo, no Facebook você pode, sei lá, melhores amigos, amigos da faculdade, você pode criar esses filtros seus, todos, e na hora de criar o evento você marca aquela galera ali. Por exemplo, eu moro em Cajazeiras e eu vou fazer um evento em Cajazeiras, eu tenho um filtro lá só com meus amigos de Cajazeiras. Não adianta eu tenho amigos do Rio de Janeiro, eu tenho amigos de Minas Gerais, sei lá, dos Estados Unidos. Não adianta eu criar um evento para convidar as pessoas e convidar todo mundo de vez. Eu vou convidar só quem realmente ali é pertinente para aquela questão específica, certo? É isso. Em eventos também a gente vai falar na próxima etapa. Esse bate-papo que foi rápido pra caramba, é de 1 hora, já foi rapidinho, voou. Parece que foi legal, porque foi tão rápido assim que eu nem senti. A gente vai, como eu te falei, a gente vai dividir. Esse de hoje é basicamente dicas gerais sobre redes sociais e falei um pouco do Facebook, né? Passei por cima. No nosso próximo encontro, que vai ser numa quinta-feira, porque quem dos outros assessores, quem fez terça faz quinta e quem fez quinta faz terça. Nosso próximo encontro eu vou falar especificamente de impulsionamento no Facebook, né? De divulgação monetizada. E nos outros a gente vai falar de Instagram, Twitter e WhatsApp, beleza? Na próxima quinta-feira, quem vai estar com vocês aqui nesse mesmo horário vai ser a Carla. Ela vai estar aqui pontualmente às 8 horas, certo? Às 20 horas. E ela vai falar sobre conteúdo e projetos em cultura, beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito, muito mesmo aqui a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, falem comigo aqui nos comentários desse mesmo vídeo. Se não quiserem ou não conseguirem por aqui, vai lá no blog, na aba redes sociais, também na Escolhe Redes Sociais, e faz sua pergunta lá, tira sua dúvida, que eu respondo lá por e-mail. E ainda essa semana, no blog da Logo Informação Interessante, que ainda essa semana no blog, a gente vai ter lá um cronograma das próximas atividades já inteiro, para vocês agendarem o que vocês vão querer assistir. E também teremos o cronograma dos plantões, para a gente tirar dúvidas de assessoria. Nós teremos plantões, cada dia vai ter um assessor que vai estar com um turno de plantão só para tirar dúvidas com vocês via chat no blog. Então a gente vai estar disponibilizando esses dois cronogramas lá. E é isso. Uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Até mais.